O senhor fez uma descrição sobre essa decisão de vir para o Brasil, mas o fato é que nós temos muitos cientistas que acabam indo embora, né? A gente tem um fenômeno de fuga de cérebros muito importante, né, no Brasil, para os Estados Unidos e para a Europa, para vários lugares, porque isso tem sido uma dificuldade, percorrer uma carreira de cientista no Brasil. Com essa presença fora no Brasil e vindo para cá, como é que o senhor vê esse fenômeno dessa saída de cérebros e qual é a diferença de estrutura que atrai tanto esses brasileiros que vão para outros países e que também tem todo o direito de fazê-lo, cada um está buscando a sua pesquisa, a sua vida, né? Mas quais são as diferenças de estrutura que fazem com que a gente acaba perdendo esses cérebros? Olha, essa é uma pergunta muito importante, Luciano. Primeiro, colocar no contexto quando eu decidi voltar para o Brasil, né? Naquela época haviam muitos brasileiros estudando no exterior, fazendo doutoramento no exterior. Por exemplo, eu estava no MIT, nós éramos cerca de 30 brasileiros, né? Isso para colocar um contexto importante, que nós estamos falando da época do regime militar, né? Quando é regime militar. Verdade. Mas os militares de então eram muito diferentes dos militares que estão no governo Bolsonaro agora, certo? Embora fossem rudes, fosse uma ditadura, certamente, muitos deles tinham uma visão nacionalista de desenvolvimento, certo? Então, aqueles militares daquela época criaram a Eletrobras, criaram a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, foi criada por eles, né? Regulamentaram o programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação que nós temos foi feito na época deles, porque eram uns militares que entendiam que era absolutamente necessário ter um desenvolvimento soberano do país em tudo que fosse estratégico. Então, na área nuclear, na área de telecomunicações, tudo isso foi feito por esse grupo militar. Não estou dizendo que eram bons, mas tinha essa visão. Agora não é assim mais, certo? Nós temos uns militares que trabalham com o governo Bolsonaro que absolutamente não tem essa estratégia, que não acreditam em ciência e tecnologia, certo? Então, quando eu voltei, muitos de nós voltaram. Um famoso que voltou também antes de mim é o professor Sérgio Rezende. Também fez doutoramento no MIT, né? Foi ministro de Ciência e Tecnologia, talvez o melhor ministro de Ciência e Tecnologia que tivemos, voltou para o Brasil. Outro que talvez vocês tenham ouvido o nome dele, o Dr. Carlos Nobre, muito famoso na área ambiental, também doutorou-se no MIT, voltou, e muita gente voltou. Porque o que acontecia naquela época? Havia condições. Se trabalhasse mesmo sendo o governo Bolsonaro, um governo militar, havia recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico, né? E a consequência disso que desde o final da década de 80 até agora, a ciência brasileira evoluiu muito. No final da década de 80, nós formávamos menos que 2.000 doutores por ano. Hoje nós formamos mais de 22.000 doutores por ano, certo? Eu acho que somos o terceiro ou quarto país do mundo formando doutores em várias áreas. Isso mostrou uma musculatura muito grande da ciência brasileira que cresceu nesses anos, mas que não existe mais. Por que muita gente está indo? Por exemplo, no meu laboratório na Universidade de São Paulo, agora eu aposentei-me em junho, mas os 5 últimos doutores formados no laboratório estão todos no exterior. Não vem condições fáceis de retornar. Porque o apoio à pesquisa científica e novas instituições decresceu muito. E aqui eu preciso ser honesto, antes do governo Bolsonaro, certo? Já a partir do governo Dilma, a partir de 2015, os recursos para ciência e tecnologia têm diminuído fortemente, certo? Então, por exemplo, no governo Dilma foi feito aquele Ciência Sem Fronteira, mostrar muita gente para ir para o exterior, voltaram para onde? Não voltaram para lugar nenhum. O investimento que tinha que ser feito no desenvolvimento de novos laboratórios, novas unidades de pesquisa, não foi feito no país. O INPE, em cerca de 13 anos, teve o seu corpo diminuído de cerca de 1.700 servidores a pouco mais de 750 agora, sendo que 200 já em condição de se aposentar amanhã, se quiserem. Então, os recursos para a ciência e tecnologia diminuíram muito. Em alguns casos, como nós estamos no estado de São Paulo, bons cientistas conseguem permanecer, porque nós temos a FAPESP, que financia pesquisas aqui, apoia, e tem alguns casos é possível fazer pesquisa
sem laboratórios muito sofisticados. Não é o meu caso, por exemplo. O laboratório nas áreas que nós trabalhamos são custosos, certo? Então, nós temos dificuldade de recursos, temos dificuldade de pessoal e, pior, falta de perspectiva. Então, por exemplo, eu li agora, estava lendo para preparar um comentário sobre o programa do governo Bolsonaro que ele acabou de apresentar a semana passada, caso seja eleito. Se tu entras no programa no Google e pede para procurar a palavra ciência, se encontra pelo menos, no máximo, se encontra no máximo umas 5 vezes. Quando se coloca ciência, falei, achou várias vezes. Aí fui ver, faz parte da palavra eficiência ou deficiência. Não tem ciência, não tem a questão de pós-graduação. As bolsas de pesquisa no Brasil estão com seus valores congelados há quase 10 anos. É um absurdo um aluno de mestrado agora ganhar R$ 1.800, pouco mais do que um salário mínimo. De doutoramento eu não lembro, mas eu acho que é R$ 2.500 a R$ 3.000. Porque não há estímulo nenhum para a pesquisa científica no país. Então não é só falta de recursos, que até se entende, o governo Dilma diminuiu devido à situação econômica, mas agora não há um discurso favorável à pesquisa científica. Então entendo que muita gente não sinta um futuro promissor. Eu já sou uma pessoa que completei 51 anos de serviço público, mas imagina um rapaz agora que se doutore com 28, 30 anos e olhe o seu futuro no país, ele não veja um cenário muito cinzento. Então, por isso, vai buscar no exterior possibilidade. É que a situação no exterior não está fácil. Sim. Se fosse mais, se estivesse melhor, a evasão seria enorme, não tenho a menor dúvida. Seria ainda maior, né? A gente tem, por exemplo, essa situação do mestrado, do doutorado. A gente tem um problema que isso não está sendo reajustado, mas já era ruim lá atrás. Já era muito ruim, né? Quando eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, eu fiz trabalhando, porque não era possível ter uma família, a não ser que eu fosse uma pessoa abastada, né? Eu não tenho como você ter uma família, sustentar a sua família e viver sua vida com essa bolsa, até porque o próprio curso também demanda muitos gastos. Ou seja, a gente acaba também tendo uma estratificação social que impede as pessoas com menos recursos, com a família com menos recursos, de cursar um mestrado e de ser, de fato, um cientista, né? Você acaba tendo um enviesamento da própria profissão que torna tudo muito mais difícil e a ciência menos inclusiva, menos preocupada com os problemas sociais também que vivem essas pessoas. O senhor falou da pesquisa de fusão nuclear, e a questão energética, né? Nos Estados Unidos essa discussão está no centro do debate, né? O carro elétrico, enfim, todas essas discussões sobre sustentabilidade. E essa discussão, ela é, por um lado, uma discussão política, pública, sobre o que a gente está projetando em termos de sociedade, quais as decisões que a gente toma, e também uma discussão científica sobre quais os dados que a gente tem, né? O que a gente consegue fazer do ponto de vista técnico. Então, eu queria que só explorasse um pouco essa correlação, a maneira que o senhor vê essa correlação entre a produção científica e em que medida que ela consegue informar a política pública. Porque para as pessoas, principalmente as pessoas que estão mais distantes do mundo da ciência, parece que gastar com ciência é um luxo, é uma extravagância, enquanto isso tem um papel para a própria sociedade. Como é que o senhor vê essa relação de produção científica? Essa pergunta é muito importante. A ciência sempre esteve, de uma certa forma, interligada com políticas públicas. Isso não é melhor, nos dois sentidos, né? Primeiro, a política pública, às vezes, consegue influenciar uma área que as pesquisas vão através de financiamento. Pode, às vezes, direcionar mais para uma área para outra, né? Por exemplo, há muito tempo atrás, eu mencionei que até os militares queriam desenvolver a pesquisa no Brasil, mas não tinha uma visão muito boa para as ciências sociais, por exemplo, né? As ciências sociais tiveram muita dificuldade no começo de ter apoio para desenvolver seus próprios trabalhos de pesquisa. Isso foi resgatado ao longo do tempo. Então, a política pode mais um pouco direcionar áreas de pesquisa.
E, por outro lado, tem o reverso. A ciência é importantíssima na formulação de políticas públicas.